Pedro, a primeira pergunta é como que o senhor está enxergando a situação macroeconômica do Brasil? A gente está caminhando para uma recuperação, ainda é difícil falar. Como que o senhor está vendo, inclusive enxergando o caminhar das propostas do governo Bolsonaro? Bom, nós notamos aí em duas últimas estatísticas divulgadas, tanto a do crescimento quanto a do desemprego, que nós tivemos ali sinais pequenos, porém na direção correta. Então, veio um sinal positivo de crescimento do PIB no trimestre e veio também uma pequena redução do desemprego. Eu acho que a gente deve olhar esses sinais como sinais importantes de mudança de direção. No entanto, trazem, digamos assim, uma advertência de um certo cuidado com a necessidade de consolidar esta nova direção e acelerar esse passo. Então, vendo o tema da situação macroeconômica do Brasil hoje, a maneira que eu vejo está na mão do governo realmente dar os sinais que podem consolidar esta tendência. Pela área econômica, a gente vê que os sinais são sempre positivos, os sinais são na direção correta, já não se pode dizer o mesmo para o conjunto do governo. Mas eu quero enfatizar esse ponto, está na mão só do governo. Se o governo der esta sinalização, e eu me refiro aqui à sinalização, uma sinalização consistente, uma sinalização que de uma ponta a outra do governo vai na mesma direção, nós poderemos consolidar essa mudança digamos assim, de rumo e passar a ver resultados cada vez mais positivos. Mas depende esta sinalização do governo. Entrando um pouco no assunto Amazônia, a gente viu uma grande resistência internacional quanto às práticas aqui do Brasil, o aumento do número de queimadas, apesar de não estar tão grave como era há 20 anos, ligou um sinal de alerta. A BRF é uma grande exportadora. Vocês sentiram algum tipo de resistência? Vocês sentiram algum tipo de preocupação com esse movimento do governo? E qual que é a sua opinião a respeito disso também? Não, veja, no que diz respeito à BRF, nós somos uma empresa completamente integrada e não temos produção na Amazônia. Na realidade, a nossa empresa presta, digamos assim, ou tem um grande impacto social na medida que opera com integrados. Esses integrados, e são milhares deles, eles são pequenas empresas familiares e todas localizadas no centro-oeste e na região sul do país. Então nós temos muito orgulho desse nosso trabalho e, portanto, este tema da Amazônia não nos afeta. Eventual boicote que alguns países poderiam fazer com as exportações? Bom, aí você tem que entender um pouco qual será a extensão e o impacto de digamos assim, um eventual boicote dessa natureza. Mas o boicote, por exemplo, sobre o couro de uma grande empresa importadora de couro, ela menciona explicitamente que é temporário até que ela consiga entender qual é o impacto que isso tem em relação à Amazônia. Claro que não se pode aqui dizer que nós estamos imunes a qualquer coisa, porque depende de terceiros e não depende de nós. Mas não vejo razão, no caso da BRF, para que ela seja afetada, porque temos digamos assim, um impacto social extremamente positivo no que diz respeito aos cuidados que temos com a nossa produção. Não quer dizer que o tema não preocupe. Eu acho que sim, temos que ter preocupação e temos que mostrar claramente que nós, brasileiros, somos os primeiros interessados na preservação da Amazônia. E assim sendo, temos sim que nos preocupar com queimadas, temos que agir para evitar que elas atinjam proporções que sejam muito acima daquilo que seria esperado num quadro como esse. E temos que demonstrar claramente para todo o mundo que nós, brasileiros, temos toda a condição de ter digamos assim, uma abordagem, um comportamento, atitudes que são totalmente responsáveis sob o ponto de vista ambiental e da preservação da Amazônia. Sobre os próximos passos da BRF, o senhor assumiu como presidente do conselho para fazer uma reestruturação. Queria saber a sua visão de futuro para a empresa e depois de uma fusão que não deu certo, onde a BRF quer chegar nos próximos anos?
Bom, na realidade, para falar um pouco da BRF, nós tivemos uma fusão em 2010, que na realidade ela foi uma fusão que sim deu certo, mas que passou por tropeços posteriores que não tem a ver com a fusão propriamente dita. Tem a ver com uma série de outros fatores que eu acho que não cabe aqui a gente detalhar, porque são coisas do passado. Eu fui chamado para presidir o conselho da BRF inicialmente, depois acumular com a posição de presidente da empresa por um ano. Nós então desenvolvemos um amplo programa de reorganização e reestruturação da empresa. Esse programa começou a mostrar seus iniciais resultados no primeiro trimestre desse ano. O segundo trimestre já foi bem positivo e nós estamos bastante, ou melhor dizendo, cautelosamente otimistas com relação ao que vem pela frente. Hoje tivemos uma notícia importante, que uma grande planta nossa em Lucas do Rio Verde, aliás, 2 plantas localizadas em Lucas, uma de suínos e outra de frangos, foram habilitadas pela China, isso é notícia de hoje, e isso nos dá realmente um posicionamento muito interessante. Foi a única planta de suínos que foi habilitado nesta rodada de habilitações pela China. Então, como eu disse, estamos cautelosamente otimistas, achando que a combinação do amadurecimento das medidas que nós adotamos com este cenário favorável. Eu tenho muito cuidado de dizer isso, porque decorre de uma infelicidade para um outro país, né, que é toda a questão da gripe suína, mas que o fato é que gera um cenário favorável para a demanda dos nossos produtos. Isso certamente nos ajuda.